No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma demissão que eu fiz recentemente de uma profissional que estava trabalhando com a área de dados. Obviamente eu não vou expor a pessoa, mas eu queria trazer alguns aprendizados aqui, principalmente para a galera mais júnior que está entrando no mercado agora. Alguns aprendizados que podem realmente fazer toda a diferença na sua carreira. Então vamos lá, recentemente eu contratei essa pessoa para me ajudar com uma parte mais analítica do Salesforce. Então a gente tem a parte de vendas muito forte na empresa e tem algumas partes ainda que não estão bem estruturadas em quanto a métricas e como que a gente está medindo as coisas, as conversões, etc. Eu vou entrar muito nos detalhes aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre como que você pode usar análise de dados em vendas, coloca aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo dedicado a isso. Então eu contratei essa pessoa tem mais ou menos 8 meses e a nossa missão inicial ali seria buscar um equilíbrio entre entender como é que a parte de vendas funciona e essa parte analítica e tentar introduzir aos poucos essas métricas. Então, para quem já trabalhou, já teve esse desafio de trazer, introduzir métricas numa equipe de vendas que é assim, puramente de vendas, existe um desafio também de pessoas, um desafio de você tem que impor de alguma forma, só que de uma forma mais política, algumas coisas mais data-driven no dia a dia de pessoas que estão acostumadas a terem sucesso através da habilidade delas em vendas, e nem sempre isso está relacionado com dados. Ou seja, a pessoa sabe vender, mas ela está um pouco fechada ainda para a parte de dados. E não foi nem esse caso que aconteceu na empresa que eu tô. O que aconteceu então? Essa pessoa foi contratada, uma posição mais júnior, só que já com uma responsabilidade alinhada desde o início, e o que a gente teria que fazer ali. Só que até mesmo o profissional júnior da área, a gente sabe muito bem que precisa de uma preparação bem grande, se você para para pensar na parte técnica, na parte de conhecer ferramentas e tudo mais. Então essa menina, ela tinha um preparo, ela conhecia algumas ferramentas, ela sabia executar códigos que até a gente nem precisava tecnicamente naquele momento, mas enfim, era uma pessoa dedicada tecnicamente naquele momento anterior, naquele preparo anterior. Só que o que aconteceu? E aí eu vou trazer uma conclusão aqui de 2 passos fundamentais, então fica no vídeo aí, para você que está entrando na área, você que já está na área, 2 passos que eu considero fundamentais para qualquer profissional dentro de uma empresa ou na sua própria empresa. Então essa profissional ela foi contratada e o que aconteceu foi, ela queria executar coisas que não eram úteis pro nosso negócio. Então ela tentava trazer esse conhecimento técnico, mas de uma forma que ela achava que era útil, e após receber feedback não só meu, mas assim de pessoas da equipe também, as coisas não foram se ajustando conforme o que a gente realmente precisava na empresa. Ou seja, ela aprendeu uma base teórica, e até mesmo por isso que eu estou trazendo isso, não para expor a profissional, até mesmo porque é um momento bem chato, para quem já passou por isso, para você que já foi demitido ou demitiu alguém, é uma situação muito chata. Então eu estou trazendo isso para te ajudar, porque é uma coisa que eu não sabia alguns anos atrás, e é um assunto interessante porque eu vejo muitos de vocês que estão querendo entrar na área não pensando nesses pontos. Então o primeiro passo aqui nesse sentido é, cara, não importa a bagagem técnica que você criou em todo o tempo, tudo que você está trazendo de outras empresas ou da faculdade, ou seja onde você aprendeu, em livros e tudo mais. Isso não importa no dia a dia. Isso vai te ajudar a resolver problemas da melhor forma possível, conhecendo mais ferramentas, você vai ter mais condições, melhores condições de resolver problemas mais complexos, mas para por aí. A sua missão inicial ao entrar numa empresa é ser útil, simplesmente isso. Como é que você pode ser útil no dia a dia? Para você que já entrou na empresa, eu inclusive te recomendo a perguntar literalmente para o seu gestor como é que você pode ser mais útil. Tem várias formas de perguntar isso, mas realmente entender quais são os problemas daquele negócio e como é que você pode aportar valor. Mas esse que é o problema da análise de dados, esse que é o desafio tão grande. A gente aprende na parte acadêmica aquelas análises mais bonitas, aquele passo a passo que eu já trouxe aqui no canal, de como que a gente faz uma análise, e aí no final você quer mostrar aquele tipo de gráfico mais complexo, mas nem sempre isso significa ser útil para a empresa. Então fica aí esse desafio de você conversar com o seu gestor, você tentar entender, não só o gestor, mas falar com outras áreas, porque geralmente a gente que trabalha na área de dados, a gente tem outras verticais como clientes. Então basta você aprender a se comunicar melhor com essas outras áreas, com o seu gestor, com a sua gestora, e entender como é que você pode ser cada vez mais útil para a empresa. E esse é um hack tão importante, tão assim, é tão simples na teoria, mas tão importante, que eu te garanto que se você olhar as pessoas que cresceram na área de dados, ou seja, a pessoa que entrou ali nesse mundo mais técnico e cresceram tanto para a bifurcação mais especialista, ou seja, um cientista de dados que acaba tendo uma carga maior naquela empresa, uma responsabilidade maior, quanto para o profissional mais generalista, ou seja, que passa a ter uma equipe maior, passa a ter mais responsabilidade, mais projetos. Todos esses profissionais, eles seguiram esse passo de como é que ele pode ser mais útil para a empresa, mais útil para o negócio, mais útil
para todo aquele fluxo, por exemplo, nesse exemplo, como é que essa pessoa poderia ser mais útil para o nosso fluxo de vendas. E aí que você tem que entender sobre métricas, sobre OKRs, eu já falei sobre isso no canal, vou tentar achar os vídeos e deixar eles aí, mas basicamente você precisa de métricas, a nossa vida aí, quando a gente trabalha com dados, e aí em qualquer empresa, e não só a área de dados, mas assim, as empresas hoje, elas têm que estar voltadas às métricas, senão vira uma anarquia, cada pessoa vai sair para uma direção e a gente perde o controle. Ou seja, você precisa entender sobre métricas e entender como é que você pode ser útil seguindo essas métricas. Que tipo de projetos, que tipo de alavancas você pode mover, que tipo de análise você pode gerar para as áreas do negócio para fazer diferença nessas métricas. Simplesmente nisso. Se você não tem métricas ainda que representam um negócio, talvez o ser útil no início dessa empresa vai ser definir essas métricas junto com as pessoas que são responsáveis por essas verticais do negócio. Ou seja útil, se não existir uma métrica para medir esse nível de quão útil você está sendo, ajude essa estrutura, essa equipe, a definir as métricas principais, que aí isso vai transformar em KPIs, que vão ser ali essas métricas basicamente semanalmente, mensalmente, diariamente, dependendo do negócio que você esteja, da indústria que você esteja, e aí você vai perceber a evolução dessas métricas. E aí eu posso fazer um vídeo dedicado a isso, assim, eu queria entrar mais nessa parte dos erros que essa pessoa pode ter aprendido durante esse processo e como é que isso pode te ajudar. Mas assim, em resumo, tente entender que métricas, elas são mais simples do que parecem, a princípio, a introdução delas e como é que a gente começa a trabalhar com elas, mas elas podem ficar super complexas. Eu te recomendo, inclusive, um livro que eu já recomendei aqui no canal, tá aí na descrição, Measure What Matters, do John Doerr. Esse cara aí é o maior investidor na parte de tecnologia do mundo, é um cara que passou por Google e mudou a vida da Google, mudou a Amazon, mudou, cara, uma porrada de empresa aí de tecnologia, esse cara passou por elas como consultor, mudou a forma que essas empresas mensuram os resultados ali semanais, mensais e tem resultados a longo prazo muito mais relevantes. Basta você observar como é que essas duas empresas que eu citei, Google e Amazon, como é que elas só crescem, como é que elas só têm essa progressão, essa evolução positiva. Mas voltando para o tema principal do vídeo, após você garantir que você já sabe ali, você já criou um sistema para si mesmo, de ser útil para a empresa, ou seja, com comunicação, com evolução constante, tanto na parte de técnica quanto a não técnica, parte de feedback loop com as áreas, entender o que você tem que fazer, entender como é que está sendo útil ali no dia a dia. O segundo passo aqui é o de ser raro, ser rara para o negócio. E o que significa ser raro? Se você buscar no dicionário aí, existem definições diferentes que vão para a mesma direção. Ser raro pode significar ser muito difícil de encontrar, ou seja, raramente você vai encontrar esse tipo de profissional numa empresa. Pode ser o que não é abundante, ou seja, acaba dando na mesma. Você já entendeu o meu ponto aqui. E o terceiro ponto é que a frequência também ela é baixa, ou seja, não é toda semana que você vai ter esse tipo de pessoa na empresa. Ou seja, simplificando a teoria aqui, basta você entender o que significa ser raro, o que é não abundante na área de dados para uma empresa, e conectando isso, você vai entender que quanto mais experiência você adquire na área de dados, mais você vai entender que nem sempre o raro é habilidade técnica. Principalmente com as tecnologias de hoje, AI fazendo um monte de coisa, codando pra gente basicamente. O ser raro hoje é a pessoa que consegue conectar várias coisas, várias áreas, várias verticais, vários conhecimentos, e tem esse conhecimento geral da coisa toda e consegue trazer análises, obviamente vai precisar do nível técnico avançado também, e que conecta e gera resultados que não são óbvios para as outras áreas, ou seja, o seu tipo de análise, ela passa daquele nível que é o ser útil, ou seja, o ser útil ele pode até ser óbvio, mas ele vai ser útil. A análise que você fez, ela vai ser útil para aquela empresa naquele momento específico. Mas a partir do momento que você faz isso repetidamente, você vai começar a entender que outras partes do negócio, que não são tão óbvias assim, elas vão ter um impacto, vão ter correlação, você vai conseguir gerar análises baseadas em coisas que não são tão óbvias assim. E as suas análises vão ser cada vez mais raras. E isso vai te tornar um profissional cada vez mais raro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. 2 passos, em teoria eu sei que são simples, mas na prática, cara, é muito mais complicado do que parece, porque a gente tá falando aí de empresas que são altamente complexas, empresas que em muitos casos nem estão gerando lucro ainda, e às vezes o ser raro, ser útil, vai estar relacionado a resolver um problema que nem o próprio CEO conseguiu resolver ainda, e por isso que a área de dados é tão bonita assim. A pessoa que tem uma metodologia boa, a pessoa que sabe executar, a pessoa que busca problemas, ela consegue com certeza agregar valor para aquela empresa que ainda não está utilizando dados da forma ideal no dia a dia. Ou seja, seja útil para essa empresa trazendo essa bagagem que você tem de dados e não tentando impor
ferramentas que você aprendeu antes, só porque você aprendeu Python e dedicou meses ou anos aprendendo Python. Em muitos casos a empresa não vai precisar de Python. Nesse caso a gente nem precisava de Python porque não era a gente tinha uma coisa mais básica, mais fundamental para a empresa, mais urgente, precisando ser resolvida. E não foi isso que aconteceu. Galera, só para garantir que ficou claro isso, a decisão foi muito mais relacionada com a atitude da profissional, de estar fechada depois de entender que, beleza, a gente tem que ser útil para a empresa, para essa parte do negócio, e a atitude fechada da pessoa de falar, não, eu quero fazer análise do meu jeito, muito mais relacionada com isso do que simplesmente da habilidade técnica, da pessoa não estar entregando valor ali naquele momento. Não foi uma decisão assim, de curto prazo, é muito mais relacionada com atitude. Quero deixar isso claro aqui para vocês entenderem bem também que isso está relacionado com ser útil. Você tem que ser humilde, entender que o que a empresa precisa, o que seu gestor, o que as pessoas ao seu redor estão te trazendo como feedback. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Ajuda o canal, como eu já comentei algumas vezes aí. Eu quero até parar de falar desse assunto, mas, cara, a gente tá sofrendo no Shadow Ban, tá muito claro isso. Olha os vídeos para trás aí, uns 6, 7 vídeos para trás. Está tendo aí 4, 5 mil views por vídeo, e aí caiu bastante, tá? 1/10 do que era antes. Além disso, se você não conhece ainda, pesquisa aí ultrafoco.com.br, dá uma olhada no site aí, é um projeto que eu tô tocando em paralelo, é um projeto que assim, eu toco com muito carinho, porque tem ajudado muita gente já, tem me ajudado bastante, eu com 2 filhos pequenos, isso aqui tá me ajudando bastante, tomar 2 cápsulas por dia, muda o meu dia, eu já tomei hoje, me deu energia para gravar o vídeo aqui, além do trabalho, além de várias outras atividades. Mas é isso então, meu nome é Danilo, um abraço, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.